Meus queridos, eu creio que Deus quer tratar com você nessa noite a partir da perspectiva da casa. A palavra que Deus me deu em casa é essa: o que tens em casa? E aí faz uma pergunta. É um recorte do texto lá de 2 Reis, capítulo 4. Eu vou me deter apenas 3 versos para nós extrairmos algumas verdades. Que diz: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus filhos para serem seus servos. Eliseu disse: o que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém, meus queridos? E aí eu queria, a partir dessa interrogação, nós perguntarmos: o que tenho eu em casa? Essa mulher, o texto sagrado diz que ela era uma dona de casa, que se tornou viúva, mãe. Porém, uma mulher, você sabe que no contexto judaico, e muito mais daquela época, a mulher era e ainda é menosprezada frente às culturas do Oriente. E você vê que o texto diz, meus queridos, que aquela mulher ficou viúva e endividada. E o que ela tinha de tesouro eram os filhos. O que ela tinha de bem, de fato, eram os filhos, e os filhos iam se tornar escravos. Dá para se entender a complexidade que estava vivendo aquela mulher? Dá para se entender o dilema que aquela mulher estava a viver? Vamos dizer comigo, diga: uma mulher pobre, viúva, endividada, e os filhos prestes a se tornarem escravo. Eu desafio a sua situação ser pior do que dessa mulher. Eu desafio que a tua complexidade, que o que tu tens em casa é pior do que o contexto que essa mulher está a descrever nesse relato, nessa narrativa. E aí, meus amados, eu queria pensar com vocês, diante dessa dinâmica, diante dessa complexidade que cercava essa mulher, diante dessa frase que muitas das vezes não paira de mastigar, de nos intrigar: o que tem em casa? Alguém pode dizer: pastor, eu tenho em casa uma dívida. Pastor, eu tenho em casa um filho problemático. Pastor, eu tenho em casa um esposo problemático. Pastor, eu tenho um problema. E eu diria que o maior problema que eu tenho dentro de casa sou eu mesmo. A gente sempre evidencia o problema no outro. Já observou uma briga de casal como é? Cada um traz para si, joga sobre o outro a responsabilidade e não traz para si. Mas, meus queridos, eu quero aqui pensar juntamente com vocês o que o profeta disse àquela mulher, a interrogação que o profeta fez àquela mulher, diante de o que é que tu tens em casa, de fato, o que é que eu posso fazer por ti? Me diz aí o que é que tu tens. E aí, no contexto real, não transliteral, mas de forma bem, sem ser fictícia, o que é que ela disse? Eu tenho apenas uma botija de azeite. E aí eu volto a trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade. Que botija é essa que nós temos? A única coisa que temos, a única coisa que temos para se agarrar, a única coisa que temos de fato para acreditar no milagre. Mas aquela mulher entendeu que o Deus de Eliseu era capaz de fazer milagre. E aí eu quero encorajar você, irmã, meu irmão, você aqui que está presente, que está a nos ouvir através da internet. Lembre-se de uma verdade, lembre desse princípio de que Deus é capaz de mudar a tua vida, a tua casa.
Aquela mulher estava à beira de uma catástrofe, aquela mulher estava à beira de uma situação irredutível, mas ela de fato buscou o Senhor. E diz o texto que ela estava, os filhos já se tornarem escravos. E aí veio a pergunta, vamos lá, o que tens em casa? E o texto sagrado diz que ela disse, eu apenas, tua serva não tem nada senão uma botija. Analise bem que aquela mulher já estava desprovida de tudo, porque o bem maior que ela tinha era o esposo, havia morrido. Os filhos, como eu já disse, prestes a se tornar escravos. E aí analise bem uma coisa, você ter um filho e o seu filho se tornar escravo. Não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. Não é uma coisa fácil de se... Porque um escravo, como vocês sabem, nem vida ele tem. Se um patrão, se um senhor tirar a vida de um escravo, ele de fato não vai ter problema nenhum, porque o escravo é dele. A vida daquele escravo, ele comprou. E esse texto diz que essa mulher já estava perdendo absolutamente tudo. O que ela tinha era apenas essa botija. Mas era com aquilo que ela tinha, meus queridos, é apenas com aquela botija pequena de azeite que Deus estava a trabalhar na vida dela. É justamente nessas pequenas coisas na minha e na tua vida que Deus é capaz de agir, de trazer provisão, de fazer solução, de um quadro que está caótico, que está totalmente desnorteado, mas Deus é capaz de trazer mudança. É isso que a gente tem que acreditar. O texto deixa bem claro, meus queridos, que o Senhor perguntou a ela, o profeta perguntou a ela, o que hei de fazer, o que tens em casa? Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse ela, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E aí eu quero dizer uma coisa a você, meus queridos, que Deus, quando traz a provisão, Ele traz a provisão em grandes proporções. Eu estava ontem, a partir de 7 horas, comecei a ajeitar o lanche da vigília, e começou a ajeitar, e a gente não sabia com quem vinha, o carro depois não estava certo, 100%, não sabia se era uma Ducati. Eu quero dizer uma coisa aqui no final, resumindo tudo, irmã Nalva, Léo, Juarez, os demais que estavam lá, viram a provisão de Deus. Viram ou não viram? Deus mandava recursos de um lado, mandava carro de outro, mandava ônibus. Enfim, Deus mandou gente. É isso que eu quero dizer uma coisa a você. Muitas vezes a gente quer as coisas tudo programadas. A gente diz é desse jeito, vai ser assim. Aí Deus rasga o script e diz, é do meu jeito. Esse culto dessa forma não é a minha liturgia. Mas muitas das vezes, Jobson, a gente traça um projeto, a gente traça um jeito, e Deus diz, rasga, vou começar, sou eu que faço, sou eu que ajo. E aí esse exemplo dessa mulher, ela disse, olha, eu tenho apenas essa botija, eu tenho apenas essa porção aqui, e Deus disse, olha, vai lá, toma emprestado vasilhas vazias, não poucas, traga. Eu não sei se você pode acreditar no que Deus está dizendo a você hoje, mas se você em casa só tem uma botija, se você em casa só tem uma situação caótica, se você em casa só tem uma situação desesperadora, lembre de uma coisa, Deus diz, tome emprestado vasilhas vazias, porque virá provisão, porque virá solução, porque virá a bênção do Deus eterno sobre o seu lar. E aquela mulher acreditou naquela palavra profética daquele homem. Aquela mulher chegou diante dos seus vizinhos, reuniu os vizinhos, dê cá suas vasilhas, todas vazias, e diz a Bíblia que ela juntou todas as vasilhas, ela juntou, e o texto e a palavra de ordem para com aquela mulher, disse, junte vasilhas, não poucas, vai lá, junte aí.
A mesma ordem que aquela mulher recebeu no texto, a gente pode ver na página anterior, quando 3 reis estavam em busca dos moabitas, eles estavam com sede, foram consultar o profeta Eliseu. Diz o texto que não tinha água, diz o texto que de fato eles estavam prestes a perder a própria vida por sede, e ali existia um rei, Josafá, que era o rei de Judá, um rei altamente obediente ao Senhor, porém o rei de Israel, altamente idólatra, adverso, contrário, oposto. E quando eles vão ao encontro do profeta, o profeta diz: não quero ver vocês. Eles, por Josafá, eu vou falar. Eles olha, eu quero saber como é que vai ficar a situação. Aí Deus usa o profeta, diz no verso, meus queridos, 16, acompanhe comigo, vamos lá. Diz em 2 Reis, capítulo 3, verso 16, atente o que diz a palavra do Senhor. Diz, assim diz o Senhor Deus: fazei neste vale muitas covas. Diz o texto, diz, não faça poucas covas, mas muitas covas. Da mesma forma que Eliseu disse àquela mulher, ele disse àqueles 3 reis: Está com sede, Deus está dizendo: faça covas, e não é poucas covas. Tem crente que quando Deus diz uma coisa para ele, eu vou mandar uma coisa, aí ele pega um canequinho desse tamanho e coloca ali. Mas quando Deus manda com proporção. E eu quero dizer que a ação de Deus, o agir de Deus é mediante a minha proporção. Você vê, o texto sagrado diz lá na frente acerca dessa mulher, que enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Cessaram-se as vasilhas, cessaram-se o azeite. Tem crente que diz: eu não sei porque fulano recebe mais do que eu. Porque quando você vai lá e diz: Deus, olha aqui o canequinho, encha aqui, Senhor, é só esse daqui. Aí Deus diz: olha, se tivesse botado mais vasilha, tinha mais provisão. Se tivesse botado mais vasilha, tinha mais azeite. Eu quero dizer a você, não é para você ser um crente ambicioso, não é para você ser um crente ganancioso, mas você tem que entender que o seu Deus, o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus tremendo, é o Deus que faz, é o Deus que age. Eu sempre digo, não me canso de dizer, se você quer ver Deus, você olha para Israel. Se você quer ver Deus, você vê uma nação tão pequena, uma nação que até 48 estava dizimada, vamos supor, é por todos os povos que o cercavam. Deus faz a nação nascer do dia para a noite. Teve essa catástrofe aqui, quem foi que trouxe gente, médico? Quem foi que enviou, como é que diz, ajuda? De onde? De Israel. Israel, tamanho da Paraíba, cravado no deserto. O Brasil dá não sei quanto de Israel. Mas tecnologia, eles dão de 1.000 na gente. Produzir flores, muito mais. Produzir fruta, muito mais. O que é que tem a ver tudo isso com a situação dessa viúva? Meu amado, eu quero dizer uma coisa a você, tem tudo a ver. São as vasilhas vazias, porém Deus faz a diferença. As vasilhas estão ali vazias. E elas estão vazias, mas o Deus do povo de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Eliseu está aqui nessa noite dizendo para ti: olha, coloca a vasilha. Eu só tenho a botija, Senhor. Eu só tenho um problema, Senhor. Mas eu estou aqui colocando diante de ti, e tu és o Deus capaz de fazer. E aí o texto sagrado, meu amado, fazendo um paralelo entre a figura desse episódio dos 3 reis e a figura dessa mulher viúva, pobre, miserável, desprovida de bens, como eu disse, com todas as situações contrárias. O texto diz que de fato a ordem que o profeta deu àqueles reis: faça muitas valas. E diante disso, olha o desafio tremendo. O que é que ele disse? Olha, disse: assim diz o Senhor. Quem é que estava dizendo? Diga, Deus que estava dizendo. Deus estava dizendo o quê? Deus disse o quê? Assim diz o Senhor: faça o quê? Valas nessas covas, né? Fazei neste vale muitas covas. E o verso 17, analise comigo. Assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuvas, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Olha o que é que Deus disse: olha, faça as valas. E qual é a ordem? Faça as valas. E valas o quê?
não poucas. Faça as valas porque eu vou mandar uma torrente. Faça vala porque eu vou mandar uma chuva. Faça vala que eu vou mandar, como é que diz isso ou aquilo? Diz, faça as valas e muitas valas. Faça, como é que diz, muito aí, como é que diz, forma aí para, no caso, para você juntar as águas. Possa fazer muitas covas, porém eu quero dizer uma coisa a você, nem vai ter vento e nem vai ter chuva, porém vai ter água. Aí Deus faz algo tremendo, né? Manda a gente fazer uma coisa. Faça aí, bota aí. Como é que vai acontecer, Senhor? Não sei. Eu só sei de uma coisa, que vai acontecer. A gente muitas das vezes faz as valas, coloca as vasilhas, irmã, eu quero saber como é que Deus vai encher. Ele não quer explicar, ele não explica. Deus não se, aquele hino que dá sempre, Deus não se explica, teologia não explica, sociologia não explica, conteúdo humano não explica. Deus é Deus e pronto. Ele diz e está dito, ele faz e está feito. E o que eu quero de fato é viver isso. É quando ele diz, olha Zé Maria, coloca as vasilhas, está aqui Senhor, e tem mais aqui de reserva. Deus honra a fé de crente, você sabia disso? Eu ignoro muito a fé da, vamos supor, eu vou ser franco, vamos supor, a fé do pessoal da Universal, eu acho um absurdo. Agora, tem coisas que muitas das vezes nós crentes não temos uma disposição de decretar que Deus faz. Enquanto eles fazem tanta loucura, a gente não é capaz de fazer. Não é que a gente vai trazer coisa para a igreja, o carro para a igreja. Eu quero dizer a você que eu preciso ter fé. E a Bíblia diz, sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. Tem crente que não tem fé o suficiente para dizer, Senhor, eu estou com uma vasilha. E olha que a mulher tinha aquela vasilha, e as vasilhas não eram dela, era de quem? Emprestado. E tem ocasião que você vai ter que usar algo emprestado. Mas é algo provisório. Amém, amado? Você crê nisso? Porque tem crente que não quer do emprestado. O orgulho não deixa. Não deixa. Mas Jesus vai lá, pega a vasilha emprestada. Se ela fosse orgulhosa, daquela minha vizinha, né, irmã? Não vou não. Tomando coisa emprestada, roupa usada, usar o carro de alguém. Mas lembra de uma coisa, tem hora que a gente está tomando emprestado e tem hora que a gente vai emprestar. Você crê nisso? E aí o texto deixa bem claro, faça valas, arrume vasilha emprestado e virá a provisão. E aí você pode perguntar, pastor, me explique como vai vir a provisão. Eu digo, eu não sei, eu só sei que eu estou disposto a cavar as covas. Eu estou disposto a ir à casa do vizinho buscar vasilha emprestado. Eu só sei de uma coisa, se Deus disser cave valas, vai vir água. E não sei como ele diz, olha, nem chuva, nem vento. Só sei que o quê? Que vão encher todas. Um pouco olhar, lá vinha assim, descendo no caminho a água. Pastor, de onde veio aquela água? Eu não sei, eu só sei que veio. De onde veio aquela coisa para descer e encher aqueles potes? Eu não sei, eu só sei que Deus no céu, Ele pode fabricar água, Ele pode fabricar azeite, Deus pode fabricar milagre. A Bíblia diz que Deus traz existência àquilo que não existe. Meus queridos, é uma coisa óbvia. Vamos só pensar no universo. Onde é que Deus trouxe massa para criar tudo isso? Onde é que Deus trouxe água para encher todos os oceanos? Onde é que Deus trouxe energia, Jobson, para colocar em cada bilhões de galáxias, bilhões, trilhões, aquelas conversas de Alice e Adam que a gente não sabe de onde vai mais? Onde é que Ele botou tanta energia no Sol, em todos os sóis e todas as estrelas que tem? De onde veio? Do nada. A Bíblia diz que Ele trouxe a existência àquilo que não existe. E aí a gente ignora quando Deus fica pasmo, quando Deus, olha, cave as covas, porque não vai vir chuva, não vai vir vento, só que vai ter água. E aí eu quero dizer a você que o Deus que fez tudo isso é o Deus que está dizendo a mim, a tu, arrume vasilha.
Arrume vasilha porque vou eu trazer a provisão. E aí, meus queridos, o texto nos encoraja a nós entendermos que nós não temos nada em casa, mas nós temos um Deus nos céus, capaz de fazer um milagre, capaz de mudar a situação, capaz de fazer o impossível acontecer. E voltando à ideia da própria criação, muitas pessoas, não existe criação, as coisas foram feitas a partir de um processo evolutivo, de um processo de casualidade. Aí quando a gente vai descendo a escala, você vai ver que é comprovado hoje que nada acontece, tudo existe no universo, leis. As leis não foram criadas pelo Senhor, eles são descobertos. Aí ele diz, rapaz, não tem condição de ter coisas tão organizadas. Tem hora quando eu estou assim, uma coisa que eu gosto muito é do espaço. E quando eu olho as estrelas, eu digo, mas Senhor, Tu és um belo arquiteto. Pensa numa coisa bonita. Interessante que elas não batem entre si, né? Elas podiam estar caindo, elas estão lá dançando. A dança. Rotação, translação, né? Prova disso de que um astrônomo consegue, daqui a 20 anos ele sabe, cometa vai passar em tal canto. A gente acha que as coisas acontecem. O vento tem caminho. Sabia disso? A rota do vento. Por isso que o cara vai lá, bota a vela aqui, sabe? Essa corrente vai dar ali. Tudo está dentro do projeto de Deus. Tudo está dentro do comando de Deus. A tua casa, Deus tem o comando. A minha vida, Deus tem um comando. E a gente ainda fica abismado porque Deus fez. Deus fez e Deus faz. O que me alegra que Deus é atemporal. O que me alegra que Deus não está preso o tempo. Eu ignoro quando alguns crentes que se acham tão sábios, Deus fez um milagre no passado, os milagres do Senhor ficaram lá em Atos. Meu Pai do céu, está ruim. O Deus da Bíblia é o Deus do presente, do passado, do futuro. Ele é o eu sou, como Juarez disse ontem na vigília. Ele é esse Deus atemporal, esse Deus que não tem tempo, o Deus que fez lá com essa viúva no passado, usando o profeta Eliseu, é o mesmo Deus que está presente aqui dizendo a você, eu sou, eu ajo, cavo as covas, arrumo a vasilha, eu faço. E a gente tem que acreditar nisso, meu querido. Porque se eu não acreditar dessa forma em Deus, não tem sentido de eu ler Bíblia. Não tem sentido de eu estar aqui. Porque o teu Deus, o Deus bíblico, o único Deus do universo, o suficiente Deus soberano, Ele é esse Deus que faz. E sempre o agir de Deus está no presente. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o já, o Deus do agora. Por isso eu quero que você descanse. Minha palavra é essa: o que tens em casa?